Oba, tudo bom? Como é que tá aí? Como é que foi a semana? Espero que tenha ido tranquilo. Sexta-feira, o mercado nem fechou ainda, mas já vamos fazer. Confesso que hoje eu mal vi o dólar, né? A semana foi generosa, digamos assim. Dava para ter feito as operações do dia e tranquilo, né? Fazendo o trade do dia. Ficado bem tranquilo hoje, apesar que hoje o dólar deu uma pancada para cima que só hoje ele subiu mais do que caiu a semana passada inteira quase. Depois a gente vai acertar o gráfico do dólar aí para você ver como é que estão as coisinhas aqui também. Bom, começando por segunda-feira, dia 14. O dólar abriu num gapzinho de baixa, pequeno aqui, e na média móvel de 200. Então a gente não vai fazer nada enquanto ele não sai daqui, né? As médias descombinadas, porque a média de 200 estava para cima, média de 9 caindo, média de 20 caindo, então a gente não vai fazer nada enquanto ele não sair disso daqui. Aqui já era para traçar um retângulo, né? O retângulo estava até aqui, até essa linha, aí a partir do e aqui, né? A hora que ele vem aqui para baixo, eu já ponho o meu retângulo mais para baixo aqui. Rompeu a máxima, não confirmou, eu coloco já meu retângulo lá para cima, tá? Teve uma galera que eventualmente queria ter vendido aqui, ó, achar isso aqui de um pivô, mas eu não posso, tá? Porque ó, como meu retângulo estava aqui inicialmente, eu preciso esperar ele fechar aqui para cima. Então isso aqui já não foi uma confirmação, tá? A hora que ele vem aqui, a mesma coisa, ó, ele rompeu a máxima de novo, mas não fechou para cima, por isso que o retângulo acabou vindo mais para cá ainda, tá? Então enquanto ele não fecha, fora do retângulo a gente não faz nada. Bom, indo aqui depois, ó, ficou em todo esse contexto aqui. Aqui, ó, de novo, né, ele tinha essa mínima. Quando ele vem para essa mínima aqui, eu estendo o meu retângulo para cá. Aí aqui, sim, finalmente ele rompeu e fechou fora do retângulo, deixou um gift. Aqui a entrada, stop, aqui em cima. Mesmo assim, era um stop meio, tava meio curto assim ainda, né? Não seria um trade dos melhores aqui ainda, porque não estava tão confirmado assim. Estava meio arredondadinho aqui, ó, dava para a gente ver essa diferença aqui. Nos 2 minutos dava para você dar uma confirmadinha ainda mais, mas mesmo assim não era um stop tão seguro assim, tá? Mas pela tendência, né? A partir daqui, ó, a 200 tá querendo virar para baixo já, né? Tá meio flat aqui ainda, mas já tá virando para baixo. A média de 20 já passou para baixo dela, média de 9, então aqui a gente já tinha um alinhamento. Fiz essa entrada, passei um calorzinho, mas ele confirmou depois essa entrada, então aqui a gente até poderia fazer adição, mas o cálculo que eu estou fazendo nem é com adição, então aqui teria feito uma entrada no 87,5 do dólar. Traço o FIBO, depois eu vou mostrar, a gente vai começar a trabalhar com um FIBO diferente a partir dessa semana, tá? Nós não vamos trabalhar mais com o preço do FIBO, nós vamos trabalhar com a projeção do FIBO depois para definir os alvos. E aí eu poderia ter pego aqui, ó, pego o retângulo, né? E vou projetar o alvo do retângulo. Se eu estou operando com um lote só, a minha saída vai ficar aqui. Se eu tivesse com mais lotes, eu poderia projetar 100% do retângulo, mas acho que aqui não teria dado para vir aqui. Vamos ver. Ah, ele está com. Deixa eu tirar aqui que ele está com. Aqui o alvo de 100% do retângulo ele não teria pego, tá? Então depois teria saído. A gente pode usar, né, alguns trailing stops aí que a gente pode usar, ou os alvos de FIBO, né? Se não bateu lá, a gente pode ir levando depois pela média de 9, né? O chamado stop de cutucada. Ó. Teve um aqui que eu coloquei, né? O que seria esse stop de cutucada? O stop de pânico ele é baseado na volatilidade histórica, né, do dólar, que aí estaria talvez algo em torno de 15, 20 pontos mais ou menos, que seria um stop máximo aqui. Mas eu poderia entrar aqui com stop automático aqui em cima, mas se ele não confirmasse esse gift aqui, ó, né, esse duplo gift aqui, se ele fechasse para cima da média de 9, eu coloco depois o stop logo acima dessa média, tá? Então, isso depois do primeiro alvo. Até o primeiro alvo a gente vai segurando, fazendo um stop mais técnico.
Então, nesse caso aqui, a gente teria feito uma entrada no 87,5, teríamos atingindo o alvo, né? Ó, o FIBO está no 74, a gente deixa aquele um pontinho para não passar muito estresse, né? Apesar que teve na semana passada. Então, começaríamos a semana com 12 pontos e meio às 2 da tarde, aqui operação longa, né? Mais de 1h30 aí de operação, um pouquinho de sufoco, mas deu certo. Na terça-feira, abriu com um gapão de baixa, né? Abre com gap de baixa, a gente tem que ficar um tanto esperto, né? Cuidado aí para essa primeira compra, para primeira venda, às vezes, tá? Aqui não teria dado venda, teve uma galera que queria falar assim, ah, mas aqui, ó, rompeu e tudo mais. Mas esse gift aqui, às vezes tá muito pequeno aqui, né? Para ele ter saído do range aqui, melhor a gente esperar um pullback. Depois ele até foi um pouquinho aqui, mas saindo do retângulo aqui, apesar que ali a gente tinha feito, voltando aqui rapidinho, né? Aqui depois que ele rompeu, a gente entrou no gift, mas aí eu já tive um movimento longo, né? Estou falando de quase 4 horas de mercado, então já deu para ver que a tendência era de queda, tá? Aqui ainda não, ainda mais pelo horário, às vezes arriscar um pouquinho, né? Pela análise técnica, né? A gente falando do emocional aqui, né? Pela análise técnica não estaria tão errado isso daqui, mas como ele ficou nesse range aqui praticamente dessa barra só, a hora que ele sai, melhor esperar um pullback, esperar um novo pivô aqui, mas repetindo, pela análise técnica não estaria tão errado essa compra aqui, apesar que, ó, muito longe da média de 20, da média de 200 também, né? Se a gente for medir aqui, ele está muito longe, estaria muito afastado. Então precisaria esperar esse ponto chegar um pouquinho mais perto. Depois, aqui, a hora que ele veio, aí ele começou a subir, fez um pivôzinho, né? Para esse pivôzinho aqui, aí daria uma entrada, mesmo contra a média de 200, mas eu tenho espaço para chegar na média de 200, né? Então teria feito uma compra aqui no 68,5 com stop aqui embaixo, né? No pullback desse pivô, 15 pontos de stop com um alvo da hora aqui, né? No 96, a gente sai um pouquinho menos aqui, ó, sairia no 95, 10 minutinhos, né? Um pouquinho mais aqui de 10 minutinhos de... Acho que tem um horário errado aí, né? Não, aqui é 10h40. Acho que essa daqui que está... 10h50, é isso aí. Que são 3 por causa do... Fica o horário do início aqui. Em torno de 10 minutos, resolvido o nosso dia num super trade aqui, ó, de 26 pontos e meio. Para a nossa média de 30 pontos, né? Já estaria com a meta batida na terça-feira. A partir daí, só relaxar e ver só entrada de livro mesmo, né? Depois o dólar ficou o tempo inteiro aqui lambendo a média de 200, não dava para fazer mais nada. Na quarta-feira, de novo, abriu, né? Veio aqui para baixo, aí ele voltou, fez essa confirmaçãozinha aqui, pode ter sido um stopzinho já no dia, né? Eu não marquei aqui porque eu não fiz essa operação, mas não estaria talvez tão errado aqui assim não, ó. Pela retração dele, ele respeitou bem os 50% aqui, né? Então daria eventualmente para ter entrado na violação, tá? Eu não estava, por sorte, eu não estava de olho no gráfico nessa hora aqui, senão muito provavelmente teria entrado. Apesar de que é lógico, ver gráfico pronto é muito fácil, né? Mas ó, muita sombra aqui embaixo, muita sombra aqui embaixo, às vezes acreditar nessa violação 9,25 ainda, né? Dá para esperar às vezes um negocinho um pouquinho melhor, tá? As médias estavam alinhadas, então não estava tão errado não se entrar aí e tomar um stopzinho. Depois aqui, ó, na volta desse pivô, quase igual ontem. Qual é a diferença do de ontem, né, da terça para o da quarta? Ó. Abriu, quis me dar uma venda aqui e depois voltou. Nesse pivô eu entrei, nesse pivô eu não entrei. Por quê? Porque aqui eu já estou na cara da média de 200, né? Olha como ele respeita aqui, ó. Tá vendo?
A gente só entra num pivô contra a média de 200 ou em busca da média de 200 se tiver longe, se tiver espaço para a gente realizar lucro. Senão a gente não vai, tá? E aí depois, como ele respeitou muito aqui, né, fez praticamente um pivô triplo aqui, a gente pode entrar numa chamada volta em V, né? Ele subiu mais ou menos aqui, ó, com uma certa violência, mas aí a tendência acabou sendo de baixa, né? Ele perdeu essa lateralização que ele ficou aqui, fechou para baixo, deixou um gift. A gente entrou, né, até um mini pullbackzinho aqui, nos 2 minutos também estava dando para confirmar esse pullbackzinho, entrou aqui. Uma das poucas operações que eu não coloquei o Fibonacci, tá? Que eu não coloquei aqui, porque quando ele sobe muito forte aqui e ele começa a voltar forte também, o alvo é a mínima do dia, tá? Eu desprezei uma sombra, né? Despreza a menorzinha aqui para ver até onde que ele veio aqui, então eu teria colocado um alvo no 38, então eu já tinha entrado aqui no 59, no 38, olha aqui, ó, stop de cutucada. O que eu faço? Stop de cutucada. Stop de gift é muito pequenininho, ele é muito curto, é muito fácil de pegar e tomar uma violinada, tá? Então a cutucada é, se ele fechasse aqui para cima da média de 9, eu ponho um stop automático logo em cima da barra que fechar acima da média de 9, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tivesse com mais de um lote, tivesse conduzindo esse trade aqui. Fiz uma parcial aqui, eu saí com um lote, por exemplo, ficou mais um lote. Meu outro alvo estaria mais lá embaixo. Aí sim eu poderia usar um Fibo aqui, por exemplo. Tá no gráfico da sexta-feira, no gráfico de hoje, eu vou mostrar a projeção que nós vamos começar a usar a partir da semana que vem. A hora que ele começa a voltar, o que eu faço? Essa daqui é a primeira barra que fechou para cima da média de 9. Então aí eu venho aqui e coloco o meu stop automático aqui. Aí ele já teria pego aqui, né? Essa barra veio, abriu aqui e pegou aqui, teria saído os dois lotes praticamente no mesmo preço, tá? Então um trailing stop que a gente tem é por essa média de 9. Quarta-feira, 60 pontos na semana, né? Já batemos o dobro da meta semanal. Então mais um motivo para a gente tomar mais cuidado ainda. Depois aqui não deu muita coisa, né? Uma pancadona para baixo, mas não confirmou depois. Também aqui, a hora que estava voltando para cima, não vou fazer muita coisa aqui, né? Não vou entrar nesse pivô aqui, né? Falar que seria uma volta aqui, até deu um pouquinho certo aqui, mas eu não vou entrar aqui num pivô que está a média de 20 passando por ele, né? Minimamente tem que esperar também a gente começar a média de 20 a subir. Média de 9 não vou contra nunca, média de 20 em alguns casos, tá bom? Mas não seria um pivôzinho desse, principalmente depois de bater uma operação zona dessa que já ter dado certo, tá? Quinta-feira abriu aqui nessa alta, também poderia ter colocado aqui um retângulo, né? Coloco um retângulo que teria vindo até esse candle aqui, né? Por que eu colocaria esse retângulo aqui, ó? Média de 200 está aqui, média de 20 está aqui embaixo, então eu não vou entrar aqui, não vou entrar nesse daqui ainda, tá? Mesmo esquema do dia anterior. Cauda, muita cauda aqui em cima, muito afastado da média de 20, então eu vou esperar a média de 20 chegar em cima da média de 200. Quando ele chegou em cima da média de 200, ele já estava me mostrando aqui, ó, começou a parecer um alargamento, né? E aí depois ele veio e acabou formando esse retângulo aqui, então a gente não vai entrar aqui. Então, já era. Para não ficar estressado, não querer fazer operação que não tem que fazer, a hora que você traça um retângulo desse aqui, ó, coloca uma linha aqui em cima, né? Mete um alarme nela, pega ela, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, aqui, tá? E sai fora de frente da tela, vai ver outro ativo, vai ler um livro, vai estudar alguma coisa. A hora que ele passar por aí, toca o alarme e aí você vê o que faz, tá?
Mesmo assim, ó, a hora que ele veio aqui, ó, ele deu essa pancada para baixo, então nós temos que colocar o nosso retângulo mais para baixo ainda, né? Então aí, ó, que veio aqui, ó, veio aqui, ou seja, nenhum estava rompendo. O primeiro que rompeu, que fechou lá fora, seria esse daqui. Então o meu alarme teria que vir aqui, ó. É que aí vai tocando alarme, estava tocando alarme quase toda hora, né? E você já estava acompanhando. Provavelmente, né? A hora que ele saiu, fechou, tenho que esperar um pullback. Fez um pullback, mas voltou para dentro do retângulo, então não tinha muito o que fazer. Aí aqui, ó, ele ficou nessa lenga-lenga quase uma hora, né? Formando essa bandeirinha aqui. No que formou essa bandeirinha, a hora que ela saiu, rompeu a bandeira, mesmo esquema do retângulo. Eu tenho que esperar o pullback. Quando ele fez esse pullback, também demorou muito. Então também já não vou entrar muito nesse ponto, mesmo se tivesse rompido aqui. Mas a hora que ele me faz esse outro pullback aqui, me deixa uma estrela cadente aqui em cima. Aí sim, nesse rompimento, né? A hora que ele rompeu aqui, aí aqui dava para entrar, tá? Aí aqui eu entrei, stop aqui, né? O stop máximo aqui, também um stop de cutucada. A partir de agora as três médias aqui estão alinhadas. O dólar, se você for ver num movimento mais macro, né, ó, ele está numa tendência à zona de baixa, como estava a semana inteira, então me dá mais segurança para vender, tá? Aqui vendeu, tracei o Fibo, né? A partir daqui que seria o ponto meu máximo aqui, né? Ó, fiz baseado nesse movimento aqui dele, tá? E aí a gente teria um alvo aqui embaixo no 34,50 e aí a gente sai um pontinho antes, né? No 35,50, tá bom? Cadê o resultado daqui? Não pus? Não pus, falha nossa, tá? Aqui vendeu no 47, teria mais, vendeu no 35,5, seriam mais 11 pontos e meio. Eu tinha colocado isso em algum lugar, não coloquei, deixa eu pôr agora. Então, olha lá. Completando aqui nessa semana, então, seriam mais 11 pontos e meio. Consequentemente, nossa semana ficaria com 71 pontos e meio, que é ponto mais do que suficiente para você nem olhar o gráfico do dólar de hoje. Mas olha a pancada que deu isso aqui. Meu, 140, 150 pontos, acho. Depois nós vamos ver no gráfico diário lá, tá? Nesse caso aqui, ó, a partir dessa semana, como é que a gente vai trabalhar? Aqui não seria um pivô dos melhores, talvez, para a gente trabalhar, né? Muito confortável, tá bom? Para uma entrada muito agressiva, seria uma entrada aqui já. Por quê? Porque eu já tenho um primeiro evento que é uma alta aqui, ó. É um gap pequeno, né? Então ele é como se ele fosse uma continuaçãozinha mesmo aqui, ó, dessa alta. Nessa alta ele rompeu esse topo aqui, ó, que era um topinho importante, porque ele bateu duas vezes aqui, tá? Deixou uma barra de cor contrária e aí você poderia ter entrado aqui, arriscado. Não é o trade do dia que a gente está procurando, né? Formalmente, aqui também não seria o trade do dia que a gente está procurando por causa desse tanto de sombra aqui, né? Mas não deixa de ser um primeiro movimento aqui, apesar do grande número de barras, tá? Mas não deixa de ser um pivô aqui, ó. Como ele veio, rompeu relativamente rápido, não precisou de muito. Então, a partir dessa semana, nós vamos trabalhar com a projeção de Fibo, chamado Fibo de 3 pernas. Então eu saio do começo do meu pivô, eu coloco ele no topo, que foi feito aqui, e trago para o fundo, tá? Porque aí eu tenho uma medida da perna, pela teoria de Elliott, né? A gente tem que as pernas, aqui o movimento, como ele vai indo, né? Teoria de Elliott junto com a teoria de Down. Como o mercado ele vai se movimentando em impulso e correção, então aqui seria a perna 1 do movimento, perna 2, a perna 3 ela tem que ser maior do que a perna 1.
Então a gente marca pelo menos os 100% da perna, tá? Se a gente pegar aqui, ó, esse, opa, não era essa ferramenta que eu queria. Se a gente pegar essa perna aqui, ó, e eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, você vai ver que é esse tamanho aqui, ó, que seria 100%. Quer dizer, o que eu espero é que o mercado vá pelo menos até aqui, tá? Pelo menos. Então aqui pode ser que eu faça um parcial. Da maneira que a gente trabalhava antes, a gente fazia isso aqui, né? Ó, colocava a perna aqui no pivô, primeiro alvo seria isso daqui. Agora ele fica um pouquinho menor aqui, mas enfim, um pouquinho mais seguro, mas um pouquinho mais baseado nas teorias mesmo, tá? E aí ele fala que a terceira perna, ela tem que ser maior do que a perna 1, então ela pode ter aqui, ó, 161 ou até mesmo 261% da primeira perna, tá? Então aqui são essas projeções de FIBO, esses níveis aqui, que seriam esses alvos que a gente poderia acompanhar. Então eu teria aqui um primeiro alvo, poderia fazer uma parcial em 100%, né, se eu estiver operando com mais de um contrato, uma segunda parcial aqui em 161% e uma terceira, né, um final, ou se quiser ir levando, né, pelo trailing stop que a gente falou do stop de cutucada da média de 9 períodos, tá? No caso da média de 9 períodos aqui, talvez teria saído aqui, a hora que ele veio e fechou aqui para baixo, né? Ou aqui, dependendo como for a gestão de cada um. Mas, sexta-feira, mercado muito louco, né? Ninguém esperava um movimento desse de alta ainda, né? Caiu a semana inteira, mas só na sexta foi lá corrigir e foi com muita força. Bom, para a gente falar do diário aí, como é que fica agora, ó. Preparando o gráfico para a semana que vem. Esse fibo laranja aqui, ó, eu puxei ele do Dolfut, porque quando ele teve uma quedinha aqui, né, que aí começou a subir de verdade na pandemia, que ele fez um fundo aqui nos R$4, e a máxima histórica, que por enquanto está em 5.975,50, tá? Aqui o dólar está mexendo aqui ainda, nem tinha visto lá no gráfico de 5 minutos como é que estava. Está subindo ainda mais, né? Um absurdo esse dólar hoje, está aberto ainda, 5,51 agora. Mas no gráfico de uma semana, então eu coloquei isso. Então repara só, né? Como ele veio até essa retração aqui, a primeira retração de 61,8, respeitou essa primeira retração hoje. No vídeo da semana passada a gente tinha falado, né, que ele podia estar armando esse pivôzinho aqui, ó, no gráfico diário vai dar para ver melhor. Então na semana passada a gente tinha deixado esse fibo aqui mesmo, porque na semana passada inteira ele ficou dentro desse. Então agora essa semana a gente coloca o fibo para cá, porque agora ele rompeu a mínima, então o fibo semanal está aqui. E aí a gente vai para o diário. Olha o tamanho da barra de hoje, que nada a ver com relação ao resto todo, né? Então, ó, na semana passada a gente falou que ele estava nesse movimento aqui, formou um pivôzinho, até confirmou, né? Rompeu o pivôzinho para baixo aqui, ó, no gráfico da terça-feira, tá? Fez mais uma mínima aqui na quarta, na quinta começou a dar um respirozinho aqui e hoje deu essa pancada totalmente louca, né? E aí a gente pode colocar então um gráfico, um fibo aqui, ó, no diário para acompanhar as retrações dele a partir de segunda-feira, tá? O ruim é que o fibo aqui ele vai ficar talvez muito perto do gráfico semanal, né? A mínima aqui está muito perto da semanal, então muito provavelmente eu vou deixar esse semanal aí mesmo, ver como é que ele abre na segunda-feira. Se na segunda-feira ele abrir muito aqui para cima, alguma coisa, a gente vê o que faz. Beleza? Valeu, bom final de semana, tudo de bom.